Cada vez mais eu tenho percebido o quanto as pessoas sofrem de ansiedade. Na maioria das vezes, as pessoas não me procuram pela ansiedade. A ansiedade ela é tida como secundária, né? Mas dentro do que se passa aqui no consultório, eu costumo explicar para a pessoa qual é a real causa dessa ansiedade. Eu aprendi isso alguns anos atrás, através de uma videoaula, onde essa videoaula citava um médico chamado Thurman Fleet. Esse médico, em 1934, ele descreveu como é a mente humana. E olha só que interessante, porque quando eu pergunto para a maioria das pessoas o que vem à mente dela, o que passa pela cabeça dela ao falar em mente humana, a maioria das pessoas pensa no cérebro, né? No tecido cérebro. E a mente humana não tem nada a ver com o cérebro. Eu costumo dizer que a mente humana é como se fosse o nosso Wi-Fi. Então é um aspecto sutil que nós não conseguimos enxergar, mas ali está presente. E esse médico exemplificou a mente humana de uma forma fantástica. Eu costumo dizer que quando eu tive essa visão, essa informação, mudou a minha vida. E dentro disso ele explicou que a mente humana ela é separada em dois fragmentos, a mente consciente e a mente subconsciente. E o corpo aparece logo abaixo. Então, desse jeito que eu estou mostrando mesmo, o Wi-Fi como se fosse a nossa mente e o nosso corpo. E frente a isso, ele mostrou que na mente consciente é onde estão os nossos pensamentos. Nossos pensamentos estão na nossa mente consciente. E na nossa mente subconsciente estão as nossas crenças. O que são as nossas crenças? Tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu do papai e da mamãe na nossa primeira infância, principalmente nos nossos primeiros 12 anos de idade. E quando ele mostrou isso, ele falou assim, se nosso pensamento, se nossa mente consciente estão os nossos pensamentos, nós temos uma escolha, nós temos controle sobre os nossos pensamentos. E você pode escolher qual pensamento você pode adquirir. A questão é que nossos pensamentos eles se repetem diariamente. Mais de 80% dos nossos pensamentos eles estão repetindo diariamente. E a causa principal da ansiedade, se você olhar aqui através desse esquema, se você dentro do seu pensamento você pensa em algo negativo, isso vai gerar em você a dúvida e a preocupação. Então lá na sua mente consciente, o pensamento negativo está diretamente relacionado a dúvidas e preocupações. Isso vai resgatar na sua mente subconsciente, né, no seu sistema de crenças, aquela relação com o medo, aquele sentimento de medo. E isso vai gerar no seu corpo um mal-estar, vai gerar a ansiedade. Olha que fantástico, então. Se na sua mente consciente você vibrou no negativo, gerou dúvida e preocupação, resgatou o sentimento do medo e aí está diretamente relacionado à sua ansiedade. E o contrário é verdadeiro. Aqui, nesse esquema, se você olhar, se você pensar positivo, você vai ter um entendimento. Então, na sua mente consciente, tem um entendimento. Isso vai resgatar no seu sistema de crença o sentimento de fé. Você ter fé. E isso vai repercutir no seu corpo com uma tranquilidade, um bem-estar. Então, fazendo essas duas analogias de pensar negativo e pensar positivo, olha só que interessante. Tanto o sentimento de medo quanto o sentimento de fé obriga a gente a acreditar em algo que a gente não consegue ver. Exatamente. Então, tanto o sentimento de medo quanto a fé faz com que nós acreditemos em algo onde nós não conseguimos enxergar. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas qual é a causa da minha ansiedade? Vamos olhar aqui para o diagrama novamente? Você vai perceber que a causa raiz da ansiedade é a ignorância. Todos nós somos ignorantes em determinados assuntos, mas você tendo esse não saber, né, a ignorância, vai fazer com que você esteja cada vez mais ansioso. E a partir do momento que você tem conhecimento, e esse conhecimento você adquire através de várias formas, principalmente do estudo, vai te proporcionar um entendimento, vai resgatar o sentimento de fé
e você vai ter esse bem-estar. Então não tem como você ter fé e ter medo, né? Porque um é o contrário do outro. Logo, procure cada vez mais vigiar os seus pensamentos. Então, quando você vigia os seus pensamentos e passa a vibrar no positivo, cada vez mais você vai ter essa fé e você vai ter esse bem-estar. Se você é ansioso ou conhece alguém que está sofrendo de ansiedade, marque essa pessoa aqui nos comentários. Esse conteúdo pode ser de total relevância para ela e, de fato, mudar a vida dela como mudou a minha vida.